O que ganho nas perdas? Se liga que esse é o tema do programa Revolução Jesus de hoje e que bom você estar na nossa sintonia, que bom você estar unido a nós, porque temos um encontro marcado todas as segundas-feiras, às 22 horas, ao vivo, aqui na TV Canção Nova, com reprise às sextas-feiras do programa Revolução Jesus. E é muito bom, sabe, a gente saber que você está aí ligadinho com a gente, quando nós nos encontramos, inclusive aqui pela Chácara de Santa Cruz, e muitas pessoas dizem, olha, eu acompanho o programa, eu vejo o programa. Eu fico muito feliz por saber que, de alguma forma, o programa Revolução Jesus agrega na sua vida com temáticas que nos ajudam a refletir, que nos formam, sempre embasado naquilo que o Evangelho nos aponta, naquilo que a igreja nos ensina. Parece um assunto um tanto desconfortável, né, a gente falar de perdas. É por isso que nós queremos ter uma reflexão um pouco mais aberta a essa realidade, entendendo que por trás de uma perda existem ganhos. E é isso que nós queremos refletir. Quem sabe você esteja passando por algum momento de perda, recentemente ou antiga, que ainda você percebe as consequências disso. Mas o que você tem ganhado com elas? A gente quer saber e é por isso que um card já foi lançado aqui no @Revolução Jesus. O que ganho nas perdas? É hora de você interagir com a gente. Deixa lá o seu comentário no nosso perfil do Instagram, @Revolução Jesus, porque você ajuda a fazer, a construir esse programa e com certeza a partilha que você vai trazer vai agregar também. Afinal de contas, nós queremos falar aqui de vida, sabe? Porque é mais do que uma teoria. Quem de nós já não perdeu alguém ou algo em algum momento da vida? E como é que a gente encara tudo isso? Qual é o sentido que existe em uma perda, né? No dia em que esse programa está sendo exibido ao vivo, né? Poucos dias após o dia de finados. Então, muitas pessoas aí fizeram memória dos seus entes queridos que partiram e é um momento doloroso. Entretanto, existe ganho na perda. Vamos falar mais sobre isso? E é por isso que nós convidamos duas pessoas aqui que vão nos ajudar a refletir mais e a gente quis escolher estes testemunhos. É partilha de vida, né? Porque nós acreditamos muito nisso. O Evangelho ele é aplicável, o Evangelho ele alcança a nossa vida. E como que alguém que crê, alguém que busca Deus, que tem fé, encara e vive as perdas? Então, quero receber aqui, vou começar com as damas, afinal de contas, você é um cavaleiro? Sou um cavaleiro, né, gente? Mas hoje vou fazer jus a isso. Maiara, bem-vinda ao Revolução Jesus, querida. Obrigado, viu, por aceito o nosso convite. E ele, gente, vai dar um passinho para trás, volta, porque eu tenho que fazer uma apresentação, gente. Ele é um dos caras responsáveis que traz luz às trevas e hoje a partilha dele vai iluminar também as nossas vidas. Carlos Eduardo, pouco conhecido com esse nome, porque popularmente é o Dudu. Ó! Vem pra cá, Dudu. Obrigado. Mas é Luiz Eduardo. Ai, eu falei Luiz Eduardo, errei o nome. Por isso que é verdade. Olha, porque o nome dele... Não, e deixa um detalhe aqui, gente. Pior que hoje a responsabilidade está grande, porque o Dudu, o Luiz Eduardo, mas que é conhecido como Dudu, ele é noivo da Natália, que é diretora do programa do Revolução Jesus. Então já ouvi rumores que o programa vai ter 2 horas de duração hoje, porque o Dudu tá aqui, tô brincando. Será que ela vai aguentar? Será que ela aguenta? Ela vai querer te ouvir muito. Obrigado, Luiz mano. Eduardo, vem pra cá. Até porque, enquanto a gente estava vindo aqui no carro, né, a gente comentava que poucas pessoas conhecem o nome, né, legítimo, Luiz Eduardo. E eu misturei com o Carlos Eduardo que a gente falou, né, por isso que deu esse pane aqui. Mas o famoso Dudu, primeira vez... Não, você já veio no Revolução Jesus, né, Dudu? Já vim algumas vezes tocar, mais pra tocar mesmo. Presença aqui, que bom, obrigado, viu? Maiara, você já veio a Revolução Jesus, né? Não. Não? Não. Primeira? Primeira vez. Diz comigo assim, de muitas. Primeira de muitas. Que bom. A Maiara também, que é missionária da comunidade há quanto tempo, Maiara? 13 anos. 13 anos, mas também já rodou aí, né? Brasil e além Brasil? Só lá em Brasil. Só além Brasil. Olha o grau de missionária aqui, né? Você já morou em? Portugal somente. Portugal. Quanto tempo lá, Maiara? 3 anos. 3 anos em Portugal e há 13 anos aqui. Que bacana. Você está há quanto tempo na comunidade, Dudu? Eu tô 5 anos, 5 aninhos. 5 aninhos. Muito bom. Olha, então são essas duas figuras, esses dois irmãos que vão estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho de experiência. E claro que eu quero começar pedindo para vocês compartilharem com quem nos acompanha, né? Qual foi a experiência de perda que vocês tiveram, né? Claro, nós temos muitas e nós vamos refletir sobre isso. Mas essa experiência, né, marcante e que sentido a palavra perda tem para vocês a partir disso? Ok, as damas começam? Vai as damas, então. Vai lá, Maiara, vai com você. Cavalheiros aqui, cavaleiros. Super!
Olha, como que é a pergunta? O que para você significa perda, mas especialmente a experiência de perda que você teve, né? Que te marcou. Então, o ano de 2022 foi um ano marcado por perdas, né? Nesse ano eu perdi a avó materna, o meu pai, uma tia e no final do ano nós perdemos o nosso fundador, né? O Padre Jonas. Então, 2022 foi um ano para mim marcado de muitas perdas, né? Então, foi um tempo muito forte, porque cada perca tinha o seu significado, né? Porque cada grau, de graus diferentes, mas todas elas tinham um significado muito forte para mim. Então, assim, nesse primeiro momento, assim, se falar qual o significado da palavra perda, no primeiro momento foi de sofrimento, de dor, né? E no decorrer eu fui ressignificando essas perdas, né? Primeiro porque foram parte de experiências, né? Eu pude contemplar muitas graças diante dessas perdas, né? Na vida da minha avó, na vida do meu pai, na vida da minha tia, na vida do Padre Jonas. Então eu vejo que perda para mim é palavras de ressignificar a história, né? Ressignificar os meus sentimentos, né? Para mim hoje a perda é a palavra que define é ressignificação. Então foram 4 perdas no ano de 2022 aí. Foram 4 perdas seguidas. Pessoas assim, claro, né? Quando a gente perde, toda pessoa tem a sua importância. Sim. Mas quando são de primeiro grau aí, como teve, né, o seu pai, depois também teve sua tia, foi isso? Foi a irmã do meu pai, mais nova. Foi minha avó Sua materna. avó, nossa. Né, minha avó sim. materna. E 2 meses, 3, 4 meses. Em maio foi minha avó, em setembro foi minha tia, 10 dias depois o meu pai. E em dezembro o Padre Jonas. Tempo forte aí, né? Foi. Muitas perdas. E para você, Dudu, né? O que significa essa palavra e qual uma experiência de perda, assim, bem significativa para você? Hoje, né? Hoje eu posso dizer que, como te fala o Evangelho, né? É um ganho. Perda para mim é um ganho. Mas como assim, né? É uma loucura falar isso muitas vezes, né? Sim. Pode ser loucura, mas hoje essa é a experiência que eu faço, né? Em 2020 eu perdi minha mãe, né? Minha mãe faleceu no dia 21 de março de 2020. Na época que a pandemia tinha estourado, assim, né? Mas ela faleceu de câncer. E a última perda recente, né? Como a Mayara também, foi o Padre Jonas, ano passado. Mas por que eu digo que, para mim, hoje, perder é ganhar? Porque eu creio que eu ganhei intercessores no céu. Né? Intercessores que hoje estão ali, né? Onde um dia eu quero estar também. E hoje estão ali intercedendo por mim, pelos meus familiares. E eu posso dizer que hoje, para mim, é um ganho. Um ganho, né? Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Quando você percebeu, sua mãe estava no processo de uma doença, né? Do Sim. câncer, né? Você, naquele período, né? Por que eu te pergunto isso? Porque muitas pessoas que estão nos acompanhando, né, já vivenciaram isso, quem sabe, ou você percebeu que você estava perdendo a sua mãe, né? Claro, sempre existe a esperança, né? E a gente luta, né, para tratamento e graças a Deus muitas pessoas se recuperam, enfim. Mas em algum momento lá no fundo, assim, você percebeu, nossa, eu posso perder a minha mãe, né? Ela parte no sentido perder para ganhar, né? A perda temporal, né? Você começou a perceber isso, como é que era essa reação interior? Porque não é uma coisa de se encarar facilmente, né? Por exemplo, eu tenho os meus pais vivos, né? Eu falo de pais ou irmãos. Então, quando você pensa assim, meu Deus, né? Um dia isso vai chegar, né? Claro, às vezes eu posso partir antes, mas naturalmente as coisas acontecem, então todos nós vamos passar por perda. Só que às vezes a gente quer fugir um pouco disso, a gente não quer cair em si nessa realidade. Nossa, um dia essa pessoa pode passar, né? Ela pode partir agora, né? Sua partida. Como é que foi isso para você nesse processo? Eu começo dizendo que eu estava aqui em Cachoeira Paulista, já estava aqui morando aqui em Cachoeira Paulista, quando soube que minha mãe estava com câncer e falaram, olha, você precisa vir para casa, né, para Fortaleza, para estar com a sua mãe. E aí eu pedi um afastamento temporário na comunidade, enfim. E aí, antes de ir para Fortaleza, eu me encontrei com um irmão de comunidade e falei para ele, né, olha, tô indo para Fortaleza, né, vou ver minha mãe, ela tá com câncer. Aí esse irmão pegou e falou assim para mim, vá e prepare a sua mãe para uma boa morte. Quando ele falou isso, Caraca, é muito forte, né? Eu fiquei com raiva dele ali na hora. Mas eu fui entendendo que eu precisava viver,
Eu precisava viver isso de fato, né? Que se Deus realmente estivesse chamando a minha mãe naquele momento, eu precisava prepará-la para uma boa morte. Sim, né? Eu fiquei muito preocupado, pensativo, né? E rezei bastante por ela, né? Quando eu cheguei em Fortaleza, ela já estava no hospital, né? Já tinha feito uma cirurgia, mas já estava ali, né? E os médicos já nos alertando também. Então, quando eu cheguei em Fortaleza, eu já cheguei alertado, digamos assim, né? Primeiro pelo irmão de comunidade, depois pelos médicos, e eu fui entendendo o movimento de Deus ali, né? Que, de fato, eu precisava entender que existe a beleza após a morte, que é justamente a vida eterna, a salvação. Sim. E eu fui fazendo esse exercício, né? Um exercício mesmo, né? Sim. Porque a gente é gente, né? E você vai perceber que no programa, daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouco desse elemento, né? Nós somos pessoas que, quando perdemos alguém, sentimos, né? Ainda mais aqueles que nós amamos, que são próximos. Mas e entra o elemento da fé, né? E você vai perceber que os meninos aqui já começaram a trazer isso, porque nos faz viver. A gente não deixa de viver o que precisa viver, de sentir o que sente. Porém, esse elemento, ele nos traz um grande significado, né? Para aquele que crê, né? Jesus já foi claro nisso nos evangelhos, né? Quem crê em mim não morrerá. Isso é fortíssimo, né? Mas viverá eternamente. Bom, a gente vai seguir com o assunto aqui. Então, você fica com a gente, mas também a gente vai ter uma contribuição muito concreta dele, que sempre ajuda demais a gente aqui, o Padre Silvio, que vai falar um pouquinho sobre o que significa a vida em abundância. Nós estamos falando de perdas, aqui nós trouxemos a realidade da perda, né, de alguém, então da morte, mas lembre-se, existe uma vida, e uma vida em abundância que Cristo nos trouxe, e o Padre Silvio nos ajuda a entender melhor isso. Olá, galera do Revolução Jesus. Falar da vida em abundância, esta vida que Cristo nos promete, é tocar algo que é essencial para a ideia do reino de Deus. Muitas vezes corremos o risco até mesmo de distorcer esse versículo, como muitas pessoas fazem, né? Acreditando que a vida em abundância é a vida de ter, possuir, se destacar no mundo, ter posses, enfim, construir reinos aqui neste mundo. E é tudo o contrário. Jesus quer nos dar a vida em abundância, assim como ele recorda em João 10:10, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Já começa em primeiro lugar aí, né? Trazer a vida num contexto e num lugar onde, infelizmente, a morte é sempre aparente. O sofrimento, a ganância humana, os terrorismos que vivemos, enfim, tantos são sinais de morte, de violência. E de repente Jesus chega trazendo vida, e vida em abundância. É uma vida quando ela é encontrada por Deus. Não existe coisa maior para aqueles que já entenderam isso. Como é bom saber que Deus nos dá a vida e nós podemos ter a vida todos os dias como um dom, como gratidão. E essa vida é uma oportunidade que todos nós temos para construir em nós, né? Exatamente os sinais do reino dos céus. Por isso que o Deus que nos cria, Ele nos dará também, não é, tantos dons, tantas graças, a fim de que a gente faça, né, fortalecer em nós, né, recriar em nós, aumentar em nós todas essas coisas bonitas que Deus nos dá. Construir o nosso tesouro no céu, viver uma vida toda ela voltada para o céu, ter a coragem de nos desprendermos das coisas que nos prendem neste mundo. Isso é entender a vida em abundância. A gente começa a perceber que tudo isso aqui é muito pequeno, mas nós queremos mais, nós queremos alcançar algo maior. E essa é a abundância de que Cristo fala. Uma vida toda ela tocada na graça de Deus. Buscamos essa graça, por isso queremos viver, sim, a abundância da maravilha de Deus em nós. Valeu! E o Padre Silvio vai continuar contribuindo com a gente ainda nos outros blocos que a gente fez perguntas bem específicas para nos ajudar nessa compreensão. Mayara, nos últimos minutos desse bloco, para você, a pergunta que eu fiz para o Dudu agora eu faço também para você. Você foi conseguindo notar na realidade dessas perdas, que você estava perdendo pessoas, e quais foram as reações, isso que eu queria trazer, que começaram a brotar dentro de você quando você vivenciou a perda? Primeiro é meu maior medo. Medo. Né? Medo de perder minha avó,
porque como eu estava em outro país, eu tinha muito medo de não conseguir estar aqui, porque ela tinha 98 anos, então eu sabia que isso estava muito perto. Né? Do meu pai, eu não tinha nenhum receio que aquilo acontecesse tão rapidamente. Sim, você não esperava? Não assim, esperava. Seu pai estava doente? Não, meu pai, em janeiro, meu pai fez uma viagem para o Maranhão, voltou da viagem, sentiu alguns sintomas e foi fazer alguns exames e constatou que ele estava com câncer. Sim. Então, eu voltei em fevereiro, em março meu pai descobriu o câncer, em maio eu fui para casa para poder auxiliar, como o Dudu disse. A gente vai para casa, eu fui para casa para poder auxiliar a questão da internação, de consulta, essas coisas todas. Só que tudo aconteceu muito rápido. Então, por mais que os médicos falassem que a situação era grave e que poderia acontecer, assim, eles não falam com todas as... Então, a gente, assim, acaba tendo esperança daquilo que aquilo não vai acontecer, E é positivo, né? e precisamos ter, né? Sempre. E até porque, como a gente lida muito com essa realidade, né? De contemplar muitas vezes os milagres, então isso acaba dando uma certa esperança a mais para nós, né? Então, naquele momento, eu ficava, não, vamos lá, um dia de cada vez. Então, assim, eu nunca pensava que isso poderia acontecer. Só quando as coisas começaram a ficar piores, depois de 2 cirurgias, aí foram ficando mais complexas, aí a partir daí eu fui percebendo que corria esse risco. E aí O medo veio aí, né? o medo veio. Olha só, a gente é gente e a gente sente. Não sai daí que no próximo bloco a gente vai aprofundar ainda mais nessa temática a partir das experiências desses nossos irmãos. A gente está já de volta. É o programa Revolução Jesus, nós estamos juntos aqui hoje falando sobre os ganhos nas perdas. Afinal de contas, é possível ganhar quando a gente perde alguém ou algo? É sobre isso que a gente está refletindo. E olha, gente, eu estou aqui na minha mão com os boletos, né? Afinal de contas, estamos vivendo aí essa promoção do final de ano. Afinal de contas, nós estamos chegando já em dezembro. Nós queremos fechar o ano sem dívidas para que a Canção Nova continue a sua missão de evangelizar. E é por isso que já está rolando a promoção. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Você fazendo a contribuição extra nos meses de outubro, novembro e dezembro, você vai estar recebendo brindes exclusivos. Vou até mostrar aqui para você, dá uma olhadinha, ó, vou mostrar. São 3 brindes que você vai receber na sua casa, tá ok? Lembrando que você precisa fazer a contribuição nos 3 meses, tá bom? Com seu boleto extra. Quer mais informações? clube.cançãonova.com. Tiago, mas eu quero ajudar a Canção Nova agora, como é que eu faço? Vou te dar uma dica rápida. pix.cançãonova.com para você fazer a sua contribuição. Anotou? Nos ajude. Vamos terminar, estamos felizes aqui, né? Porque no último mês fechamos com 104%. E no final do ano vamos também dar o nosso grito de vitória para que a evangelização através da Canção Nova ela continue. Quero agradecer também todos aqueles que estão interagindo com a gente no @Revolução Jesus, trazendo a sua contribuição, afinal de contas, os comentários acabam sendo uma extensão e você participa do programa e agrega, né? Nós colocamos aqui a pergunta para o pessoal e aí vieram as respostas. A Vitória Cordeiro disse: perda significa algo que foi subtraído da minha vida. O que aprendo com elas? É uma oportunidade de estar mais próxima de Jesus, de confiar e esperar mais nele. É para mim, literalmente, aspas, na loucura da cruz que eu quero viver. A Mel Rose disse: até hoje já perdi muito e só ganhei tristeza. Olha que forte, né? Com certeza, Rose, né? Muitos de nós nos identificamos com essa realidade. E junto com você queremos em Deus encontrar ganho, né? Nessas perdas. Também temos aqui o fortalecimento da fé através da maturidade espiritual. O Felipe trouxe para nós a maturidade, o discernimento e o conforto em Jesus. Lembrando que a pergunta é: o que você ganha nas perdas? A Maria Silvana, gente, cadê a Rafaela Aragão? Estou sentindo falta dela há um certo tempo. Vou te responder, muito bom, é isso mesmo. O programa aqui está acontecendo, a Rafaela Aragão, nós somos missionários da comunidade Canção Nova e ela foi remanejada, portanto, para uma outra missão. E hoje ela está residindo em Aracaju, né, onde ela está vivendo a missão da Canção Nova, né, na comunidade. Por isso você não está vendo mais ela aqui na telinha, né? Nossa vida missionária é feita de idas e vindas, então ela está lá. Quero agradecer também aqui, ó, o Ministério Famulus, eu acredito.
Nas perdas ganhamos experiência e aprendizados. Muitas das vezes as perdas nos levam ao autoconhecimento e maior resiliência para os desafios da vida. Devemos confiar no Senhor e acreditar plenamente nos seus planos. Muito obrigado você que está interagindo com a gente. Fica aí a provocação para você continuar respondendo o que eu ganho nas perdas. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, para o Dudu, para a Mayara que está com a gente. Quando a gente perde algo ou alguém, né, muitos movimentos no nosso interior acontecem. E por vezes, a busca de culpados, né? A gente procura, nossa, quem foi culpado por essa perda? Né? Ou nós nos culpamos muitas vezes. E outros movimentos que podem acontecer é a revolta, né? Ou até mesmo os questionamentos que brotam, questionar a Deus. Vocês viveram alguma coisa nesse sentido, né? Seja de revolta, de questionamento, da procura de culpados, na humanidade, né? Porque a nossa humanidade ela é frágil, né? Nós somos gente, né? Como é que foi isso para vocês? Em algum momento isso brotou, esses questionamentos, e como é que vocês lidaram com isso? Bem, os questionamentos surgiram, né, de fato, mas não foi aquele questionamento de, por quê, e agora? Não, mas foi, poxa, mas e agora, né? Como é que vai ser, né? Óbvio que também não foi nessa tranquilidade, né? Sim. Foi chorando. É toda a emoção ali, né? Isso, sim. Momento. E, sim, eu confesso que, na época, né, eu até culpei, né, algumas pessoas ali, mas eu fui entendendo com o tempo que eu acho que o maior sentimento também não foi nem de culpa, né, mas e nem de revolta, assim, acredito que de impotência, né, por ver minha mãe naquela situação e não conseguir fazer nada. Mas com o tempo eu fui percebendo que o culpado não era ninguém ali, sabe? Fiquei revoltado mais com a doença em si do que com as pessoas depois, né? Mas com o tempo, né, Deus foi me mostrando que era vontade de Deus, era vontade dele para minha mãe naquela época, né? E eu precisei entender isso, não somente entender, mas também assumir, né? E reconhecer de que tudo passa pela vontade de Deus, né? É que nem aquela frase, né? A providência de Deus, ela passa pelo ter e pelo não ter. E assim também a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, muitas vezes, ela é para nós e muitas vezes não é para nós. Mas lembrando sempre que quando a vontade de Deus, ela não... No caso, quando eu penso assim, que foi para minha mãe, né? Pela saúde da minha mãe, eu pude entender que... por mais que não fosse vontade de Deus que minha mãe ficasse curada ali fisicamente, né? Foi vontade de Deus para que ela falecesse e me mostrasse a vida eterna. Tipo assim, depois da morte da minha mãe, eu posso dizer com clareza e com a maior certeza do mundo de que a certeza do céu dentro de mim foi bem mais claro. Né? Legal. Eu lembro que, um breve testemunho aqui. Sim, por favor. Eu lembro que um dia antes da minha mãe falecer, ela já estava no quarto ali, né? Um padre amigo, né, da comunidade foi lá no hospital, né, rezar por ela, né, ao som dos enfermos e tudo. Mas assim, um dia antes da minha mãe falecer, eu vivi uma experiência fantástica através de um ato de caridade que ela fez. Minha mãe estava no quarto, né, deitada na cama, já, tipo assim, já não conseguia falar direito por conta da respiração. E aí ela falou assim, eu preciso falar algo, tem algo muito importante para dizer, né? E aí eu, não mãe, depois a senhora fala, né? Não estava conseguindo falar direito por conta da respiração. Não, depois a senhora fala, não sei o quê. Ela, não, eu quero falar. Eu, não mãe, é muito importante, ela balançava a cabeça. Sim. Aí, quer falar depois? Tem certeza, mãe, agora? E ela, e com muita dificuldade de falar. E aí ela pegou e falou assim, tem um remédio para dor na minha bolsa. Pega e dá para a mulher que está aqui do meu lado. Nossa. Então, eu vi ali minha mãe sofrendo, sabe? Não conseguia respirar direito. E naquele momento ela conseguiu pensar na pessoa que estava do lado ali. Cara, aquilo para mim... Eu engoli seco, depois eu saí do quarto e comecei a chorar, né? Mas eu pude entender que ali, né, já à beira da morte, minha mãe, através de um ato de caridade, pôde me mostrar que o céu é logo. E que a certeza do céu para mim foi naquele momento, entende? Sim. E lindo isso, né, Dudu, porque a capacidade da sua mãe de uma autotranscendência, né? De sair de si
quando teria todos os motivos para parar em si, né? Porque eu sempre digo assim, quando a gente está bem, fisicamente inclusive, a gente consegue até disfarçar ou interpretar, sustentar uma imagem, né? Eu posso esconder até a verdade, eu tenho força e condição, né? Mas quando a gente adoece ou fica fragilizado, não tem como sustentar uma imagem, tudo vem à tona. E você parar e perceber na sua mãe que, de repente, o que veio à tona dela foi o amor, né? A caridade de ela merecendo toda a atenção, ela precisando ser cuidada, mas dizer assim, me doar pelo outro, que seja num simples, mas tão grandioso gesto, entregar o remédio para alguém. Olha, gente, claro, a morte ela sempre vai ser um mistério, né? A gente está falando de perdas, mas aqui focando, né, nessa realidade da morte, mas é impressionante a gente perceber como que também na pessoa que vive isso, né, ela deixa sinais, especialmente daqueles que têm fé, né? Maiara, para você ver algum sentimento desses, assim, desses questionamentos, como é que você lidou com isso? Olha, como eu disse no primeiro, o medo, né? Muito grande de perder. Mas o sentimento que vinha muitas vezes também é essa impotência de não poder fazer nada para o outro. Porque como meu pai ficou alguns dias no hospital, né? Então, assim, aquele sentimento de, tipo, se eu tivesse levado em outro hospital, se eu tivesse feito tal coisa, né? E se eu tivesse, e sempre vão vir, né? Como eu fui a pessoa que acompanhou de perto, que meus irmãos tinham que trabalhar, então, como eu, graças a Deus, era missionária, então a comunidade me deu essa possibilidade de estar ali, naquele momento, então eu fui acompanhando mais de perto. Então, cada médico falava, e se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse, né? Se ele não tivesse feito a cirurgia? E se ele tinha vivido mais tempo? A gente vai querendo achar porquê, né? Das coisas. Mas no mesmo em meio a essas incertezas, esses medos, né? Essa impotência, também a gente toca numa realidade de uma certeza, né? De que tudo aquilo é passageiro. Então, assim, em 2015 eu quase perdi meu pai por uma outra fatalidade. E meu pai, Deus ali foi muito concreto comigo, que meu pai não ia morrer, né? E nessa outra experiência eu tinha aquela dúvida, poxa, só que a partir da outra experiência, meu pai viveu um processo de conversão. Então, meu pai, o que lá atrás não estava preparado para o céu, nesse tempo ele era um homem de Deus, ele já tinha vivido um processo de conversão. Então, eu olhava para aquele sofrimento dele e via meu pai, que é um homem colérico, bravo, não reclamar da dor, não reclamar do sofrimento, agradecer pela gente estar cuidando dele. Então, assim, eu fui vendo uma transformação. Então, aquela transformação também ia trazendo uma certa paz no coração. Tipo, sim, Deus está cumprindo aquilo que Ele me prometeu, né? Porque essa certeza, pelo menos eu sempre, tipo, tudo aquilo que eu fiz de entrega da minha vocação foi para que os meus também experimentassem aquilo que um dia eu experimentei. Então, assim, o meu maior medo não era do meu pai morrer simplesmente, era do meu pai não morrer longe de Deus, né? Não fazendo uma experiência. Só que eu fui contemplando na vida dele essa mudança, essa experiência com Deus. Então, eu vejo assim que os sentimentos, eles vão vir. A gente é gente, né? A gente vai chorar, tem um dia que é mais difícil. Hoje, durante o dia, eu fui recordando, tinha um momento que eu falei, eu vou chorar nesse programa. Não vou chorar, não. Então, assim, a gente vai vivendo com muita intensidade tudo aquilo, mas, ao mesmo tempo, a gente vai fazendo a experiência também de uma resiliência, né? Até achei interessante num dos comentários ali, que a pessoa trouxe essa resiliência, porque eu tive que enfrentar coisas que eu nunca imaginei, né? De hospitais, essas coisas. Mas ali eu pude transcender uma realidade que eu tinha muito medo e, ao mesmo tempo, também, humanamente dizendo, eu tive a coragem de transpor muitas barreiras que eu colocava de limites. Eu não vou conseguir ficar no hospital, eu não vou conseguir acompanhar nisso, mas tudo isso eu fui conseguindo também. Eu vejo que também foram ganhos a nível de maturidade quanto pessoa, né? Pessoalmente falando. De olhar para o outro com misericórdia, né? Vem do meu pai, mas também quantas pessoas estavam no hospital também, né? Naquele mesmo tempo. Então, assim, essa foi a experiência. E vá percebendo aqui na fala deles, na partilha deles, os ganhos que eles estão trazendo, né? Os ganhos estão como pano de fundo de tudo isso. São experiências concretas, difíceis, desafiadoras, dolorosas, inclusive, mas os ganhos, eles vão ficando salientes. E eu levanto uma questão aqui. Será que a morte sempre esteve no plano de Deus? Padre Silvio, responde pra gente. O nosso Deus é o Deus da vida. Como é que um Deus da vida pode desejar morte? A palavra de Deus vai dizer que o pecado, ele se torna o preço da morte.
Então nós vamos começando a entender um pouco tudo isso. Deus nos faz para viver, Deus constrói o mundo, constrói a beleza do universo para a vida. Deus nos quer, né, para esse sentimento mesmo de liberdade, de alegria. Mas com a entrada do pecado no mundo, nós mesmos fomos buscando a morte. E quantos são os sinais de morte hoje? O ser humano vai se tornando um predador, né? Nós vamos nos tornando pessoas que vamos destruindo tudo que tem pela frente. Destruímos os animais, destruímos a natureza, destruímos a biodiversidade, destruímos o ser humano. Como é que pode, né, a gente ter um certo prazer nessas coisas? Porque só pode ser, não é? Quando a gente se descontrola, né, e vai destruindo tudo que está na frente, significa que em nós, o que deveria ser para a vida, já está dando, né, um sinal vermelho de que as coisas não estão tão bem assim. Deus nos quer para a vida. Por isso, o sentimento também da vida eterna, né? Não é uma morte eterna que Deus reserva para nós. Mas nessa vida que temos, neste tempo que temos, ela é oportuna para prepararmos a vida eterna. Então, com Deus, só podemos entender vida. Deus não quer a morte, Deus não deseja a morte, né? Este acontecimento natural da vida, né? Nós nascemos, vivemos e morremos, alguns intensamente, outros com menos tempo, outros nem chegam à vida, né? A vida aqui fora, enfim. Não importa, né, essa dimensão, mas é necessário entender isso. Deus nos faz para viver e precisamos buscar a vida, queremos encontrar a vida. Né? E é nessa dimensão também que a igreja quer nos orientar. Né? O Deus da vida, o Deus que nos faz por amor, é o Deus que quer construir em nós essa graça muito grande. Não existe morte em Deus, existe vida eterna. O que seria um ponto final, Jesus inaugurou um parágrafo novo, né? A morte era o fim, se tornou uma passagem. Cristo venceu a morte. Então, por isso que para nós cristãos, a morte ela não é o fim, né? É uma passagem que nos leva para a vida eterna. Terceiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre a fé diante das perdas. Mas antes de ir para o intervalo, para depois ir no terceiro bloco, quero deixar aqui para você um convitaço. Afinal de contas, de 11 a 14 de janeiro de 2024, vai acontecer aqui em Cachoeira Paulista o acampamento Revolução Jesus, que já tem tema DNA, Dignificados no Amor. Vai ser incrível, as presenças já estão sendo confirmadas, logo logo vem a programação aí para você ficar inteirado. Então fica ligadinho com a gente no @Revolução Jesus, que a gente vai trazer mais informações, mas enquanto isso, já se organize para você poder viver conosco essa experiência aí, convide seus amigos, o seu grupo e vem para a Cachoeira Paulista de 11 a 14 de janeiro, que nós temos acampamento Revolução Jesus e com certeza vai ser incrível e vai marcar a sua vida. Não sai daí que o intervalo é rapidinho, a gente está de volta já já. E eu quero agradecer todo mundo que está interagindo com a gente no @Revolução Jesus, deixando o seu comentário. Nós fizemos a pergunta, né? O que nós ganhamos nas perdas? E agora a gente vai falar mesmo dos ganhos, né? Já estamos desdobrando esse tema. Quero destacar aqui a Renata Bahia, que disse: Deus é mais forte que a dor da perda. Por fim, confie em Deus. Nos deixou uma recomendação, né? Também temos aqui, gente, cadê? Feconlho. Muchas bendiciones desde Chile. Falei certo? Será meu espanhol? Que eu passei vergonha. Então, olha aí, o pessoal do Chile aí mandando também a sua interação aqui com a gente, sua resposta. Então, ninguém riu, acho que me saí bem, né? Na minha pronúncia. E Wesley Barbosa, perdemos aqui na terra, mas ganhamos no céu. Olha só, já está falando de ganhos. E por falar em ganhos, quero dizer sobre isso que vai com certeza ser um ganho na tua vida se você tiver nas mãos o livro da Paula Guimarães, Esperança. Está aqui, ó. Né? Nós estamos falando de perdas, falamos aqui também da realidade da morte, mas a esperança ela é uma virtude, inclusive uma virtude teologal que nos liga a Deus e faz nos esperar pelo eterno. Então fica aí a dica para você, loja.cançãonova.com. Tá ok? Entre tantos outros produtos que você encontra lá. Minha gente, eu deixei essa pergunta no ar, antes de nós salientarmos aqui mais sobre os ganhos. Qual foi o papel da fé na vida de vocês nesses momentos das perdas? Eles se olham, admiram-se e concedem a resposta um ao outro. Vamos lá. Tá certo. Lá. Então, a fé eu acho que ela foi, tenho certeza, né? Ela foi fundamental em todos os aspectos, porque
o que mais me tocava diante da doença do meu pai é que no hospital eu me deparava com pessoas que estavam vivendo a mesma realidade que ele, mas a postura era diferente, né? Eu me recordo que dentro do ambiente que a gente estava, muitas pessoas reclamam, xingam, né? Porque às vezes não tinha experiência, e aquele momento é muito difícil. E eu vi que nessa hora a fé fazia a gente dar respostas diferentes, né? Eu via que muitas vezes meu pai falava assim, rezar o terço, né? A gente rezava ali, ele não conseguia falar, mas a gente ficava ali, ó, rezando o terço, buscando em Deus resposta, mas também consolo, né? E às vezes aquelas pessoas que estavam ao redor também acabavam experimentando também dessa fé que a gente levava. Então, assim, a fé ela foi fundamental em tudo, né? Eu acredito que, assim, eu até me compadeço, o sentimento, né? Um ganho que eu posso dizer que eu tive, que eu vejo assim, um sentimento muito grande de compaixão por aquelas pessoas que muitas vezes nunca tiveram uma experiência de Deus, né? Ou nunca ouviu falar, ou não tiveram uma experiência, ou não foram catequizados, ou por algum motivo, porque a dor ela já é muito grande da perda. E quando você não tem Deus, parece que isso perde o sentido, né? E quando a gente tem fé, tinha uma esperança. Eu acreditava que nada, meu pai não ia terminar ali. Existia algo além do que a morte, né? Então, assim, isso também consolava. Eu sei que um dia eu vou encontrar com ele. Eu sei que um dia eu vou vê-lo novamente. Então, assim, isso acabava também alimentando aquela luta, né, de fazer tudo que era possível ali naquele momento. Mas não com desespero, né? Mas com esperança. Então, eu vejo que um dos ganhos que eu posso dizer na minha vida, assim, é esse sentimento de compaixão por essas pessoas. Porque antes, às vezes, eu me percebia assim, indiferente. Ah, a pessoa não tem fé, é uma escolha dela, né? Ela está escolhendo. Só que quando eu me deparei com a morte, eu falei, não, às vezes aquela pessoa ela nunca experimentou, ela não teve a graça que eu tive, né? Então, assim, eu preciso também, eu vejo que também alimenta também a minha vocação, né? Eu preciso hoje levar muito mais, que mais pessoas conheçam Jesus, porque sofrimento faz parte da nossa vida, né? Então, assim, não importa se a gente é consagrado, não importa o que a gente é. É ser humano. Todos nós vamos passar, né? Seja por uma doença, seja por uma perda de alguém que nós amamos. Então, eu vejo que é isso. Sim. Para você, do papel da fé, e já soma aí os ganhos que você percebe na perda. Parafraseando a Mayara... Olha, ó a moral aí, ó. Não, mas lembrando também, na verdade, de um versículo da passagem que fala, né? A esperança não nos decepciona, São Paulo traz isso pra gente, né? Então, algo que eu ganhei foi a esperança, né? E volto a dizer, porque de fato foi isso, a esperança da eternidade, né? Não é que estava morta, perdida, não, nada disso. Mas é como se tivesse frisado ali, sabe? Poxa, essa atitude da minha mãe, a caridade também, né? Então, assim, eu lembro que também, quando eu estava no hospital com a minha mãe, eu estava ali rezando por ela, né? Levei uma relíquia de Santa Giana, coloquei ali perto do leito dela. E eu lembro que rezava o terço, né? Do lado dela ali. E teve momentos que eu colocava a mão na cabeça dela e orava em línguas. E não estava nem aí se tinha gente do meu lado e achando que eu estava doido. Eu só queria que minha mãe recebesse Deus naquele momento, né? Sim. Então, de fato, né, a fé me fez levar essa esperança, mas me fez também, mais ainda, perceber que a esperança estava chegando não só a ela, mas principalmente a mim, né, naqueles momentos ali. Poxa, eu lembro também que no dia que minha mãe faleceu, eu e minha família, a gente se reuniu para rezar o terço, né? Minha mãe faleceu no sábado. E para nós católicos, né, o sábado é o dia dedicado a Nossa Senhora, né? Assim, e Nossa Senhora é a porta do céu. Então, não era algo que a gente costumava fazer, sabe? Então, a gente começou a rezar o terço no dia que minha mãe faleceu. E é interessante que depois que minha mãe faleceu, todo ano, no dia 21, o dia que ela faleceu, a gente pelo menos se reúne para rezar o terço. Olha, e no dia lindo. do aniversário dela também. Nossa. Muito bom. Olha, dá para perceber, né? E vocês falando, eu noto sempre isso, que nos momentos de dificuldade, dor e de perda, né, é um terreno propício para que a gente experimente a potência da fé, né? Porque quando está tudo bem, a fé está ali, sim, presente. Mas é nesses momentos que a gente percebe a força, né, e a presença dela.
E vocês falando dos ganhos, eu me recordei, né, a perda assim, mais próxima que eu tive foi da minha avó, meus avós, né, tanto paterno, meu avô e minha avó, paternos, e da minha mãe materna. Nossa, confundi tudo aqui, mas enfim, só tenho um vô vivo da parte de mãe, tá? Isso que eu quis dizer. Mas quando eu perdi minha avó materna, ela era muito próxima, ajudou na minha criação. Então, uma das coisas que eu captei, né, dessa partida dela, para mim foi justamente aprender a valorizar cada momento, né, gente? Porque eu não sei, eu tô aqui agora. Então, se eu não for inteiro e não valorizar o momento que eu tô com vocês que nos acompanham, né, depois vai passar. Então, a gente aprende a valorizar as pessoas, né? A valorizar os momentos, porque nós não sabemos se aquele é o último momento ou não. Quem nos garante? Né? Então, valorizar cada pessoa no seu valor único, mas valorizar também cada momento. Eu acho que é um dos grandes ensinamentos, né, que as perdas nos trazem. E ó, o principal, eu acredito que nós falando aqui da passagem, né, que os nossos familiares fizeram, né, a gente se remete à vida eterna. Mas o que de fato é a vida eterna? Padre Silvio, mais uma vez nos ajude e responda pra gente. Aí, galera do Revolução Jesus, esse é um tema sempre muito interessante, né? Eu acho bacaninha quando às vezes as pessoas chegam para nós, né? Padre, como é que é a vida eterna? E a gente tem que dizer, olha, eu nunca estive lá para dizer, né? Claro que nós nos pautamos na Sagrada Escritura, né? Aquilo que a igreja apresenta como doutrina, né? Como seu catecismo, e ela nos fala assim da vida eterna, né? Esta identidade, né? De um céu, de um paraíso que nos aguarda a todos, né? Deus quer todos lá, não existe distinção. Mas para chegarmos lá, é preciso a gente construir, não é? Este caminho, que vai ser feito de muitas renúncias, será feito de muitos sacrifícios, será feito de uma fidelidade muito grande aos ensinamentos de Deus, porque esse reino é o reino de Deus. Como é que eu quero chegar num reino em que eu não me sinto à vontade com o Senhor desse reino? Ele tem que ser aquele que toca o nosso coração por excelência. Então a vida eterna é essa dimensão que às vezes nós queremos imaginar, está do lado de lá, depois da morte. Imaginamos? Corretamente, sim. Mas é uma vida que eu vou construindo. Eu não quero deixar para aquele momento. Até porque se eu for pensar nisso somente lá, é certeza de que eu não vou chegar na vida eterna. Porque o mundo com seus prazeres, as suas seduções, ele tem muito, né, para arrancar de nós, né, a fidelidade, esse caminho, né, de sinceridade, de aprendizado das coisas de Deus. Então a vida eterna é isso. É você, enfim, compreender tudo aquilo que Jesus tanto nos ensinou, né? Uma vida feita onde, enfim, não haverá lágrimas, não haverá choro, não haverá sofrimento. É a segunda parte da bem-aventurança, né? Porque para você está reservado o reino dos céus. Portanto, passaremos ainda por um vale de lágrimas tenebroso, porque há algo maior que nos espera. Pensando nisso, né? Esta vida eterna é a graça de estarmos na presença de Deus. Vamos nos ver face a face, vamos contemplar o paraíso. Amém, amém. Nós cremos, Padre, esperamos e obrigado pela sua participação e contribuição no programa de hoje, sempre presente. E hoje, de maneira especial, nos ajudou tanto. Vida eterna. Ao que remete vocês? Remete ao que, melhor dizendo? Vocês, quando fala-se dessa realidade, né? Tão presente, parece que tão distante, mas ao mesmo tempo tão próxima, né? A ponto de que nós entregamos as nossas vidas porque nós cremos nessa verdade, senão a gente não estaria aqui, né? Então a gente está entregando a nossa vida por causa disso. Ao que remete vocês? Agora é com você, Dudu, agora é com você. Vida eterna, né? Me remete ao céu, né? O paraíso. Eu vou fazer uma pequena analogia que me veio aqui agora. Sim. Vamos lá. Eu acabei esse ano, eu estava viajando para São Paulo toda semana para fazer um curso lá e graças a Deus concluí esse curso semana passada. Eu acredito, e foi interessante, né? Assim que a gente acaba um curso, né? Seja um curso, a gente recebe um certificado de conclusão, sim, aquela coisa, enfim. Eu acredito que
após a morte, né, a vida eterna vai ser dessa forma também. Eu espero, assim, eu vou chegar lá no céu, e aí, Padre Jonas, né, os meus santos de devoção, Jesus com minha mãe, vai estar com o certificado assim, ó, parabéns. Você chegou, Você concluiu, chegou, né? Você concluiu o curso da vida. Então, assim, a vida eterna me remete à eternidade, né? O paraíso, a verdadeira felicidade. Lembrei de São Paulo, né? Guardei a minha fé, concluí, né, o meu percurso, o meu caminho e agora recebo a coroa incorruptível. É por aí. Para você, Mayara. Tem uma palavra que eu gosto muito, que me acompanhou nesse período da doença do meu pai, né? Que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas no início do texto diz assim, né? Que o sofrimento do tempo presente não é comparável com a glória que vem na eternidade. Então, é essa certeza de que lá, né? Lá eu serei feliz completamente. Lá eu estarei com todos aqueles que a minha vocação fez com que alcançasse também, né? Porque eu me lembro muito de uma música que fala assim, com os anjos, com os santos e com aqueles que eu confiei, né? Que eu trouxe para ti também. Então, assim, é esse desejo de lá no céu encontrar todos aqueles que passaram pela minha vida. Eu acho que é esse desejo de contemplar Deus face a face, onde não tem mais mal, não tem dor, não tem sofrimento, nada. E poder estar ali plenamente com Jesus, com Nossa Senhora e com todos aqueles que passaram pela nossa vida, né? Então, assim, isso me traz motivações para continuar, para permanecer, para me gastar, para me doar, né? Essa certeza de que um dia tudo isso vai passar. Então, assim, diante do sofrimento aqui, nós sofremos, mas tudo isso é muito pequeno diante daquilo que Deus tem reservado. Então, é como se fosse... Ele trouxe, né, a recompensa, não no sentido de mérito, né, mas de graça de Deus, de um dia poder contemplá-lo face a face. Então, eu vejo que isso é o que mais me motiva, assim, diariamente, a buscar o céu, a desejar estar um dia lá. E aqui está, então, o grande ganho. Diante de tantas perdas, né? Nós ganhamos experiência, nós ganhamos maturidade, nós aprendemos a ter compaixão com as pessoas, a valorizar cada momento, a gente ganha resiliência, mas a gente chega no cume. O que nós vamos ganhar, principalmente diante de tantas perdas? A eternidade, é por isso que nós lutamos por ela, nós almejamos ela. Inclusive, aquelas coisas que nós precisamos perder nessa terra, né? Para me desprender dela, para almejar o eterno. Então existem perdas que são necessárias, não só a morte, né, a passagem de alguém, mas outras tantas perdas que nós poderíamos enumerar aqui, elas têm um sentido. Nós perdemos para ganhar algo maior, né? A palavra vai dizer do que valeria o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma. É forte isso. Eu ganhar o mundo, ter muitas conquistas, ter riquezas a qualquer preço, viver todos os prazeres. Gente, o que são 80, 90, 100 anos nesta terra, comparado a uma palavra chamada e um tempo chamado eternidade, né? Eu lembro muito dessa passagem bíblica e termino aqui dizendo, Jesus enviou seus discípulos para curarem no nome dele, expulsarem demônios e eles foram e aconteceu. Os feitos, e eles voltaram, imagina a animação deles, né? Olha, nós expulsamos demônios, curamos leprosos em teu nome, estavam eufóricos, felizes e com razão. Aí Jesus chama eles e traz uma grande lição. Ele fala assim, não vos alegreis porque os demônios vos obedeceram ou porque vocês curaram muitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Olha, eu acho que a gente termina assim. Obrigado, Dudu, obrigado pela sua participação. Mayara, muito obrigado, viu? Agradeço. Por ter nos acolhido. Deixa aí, produção, pra gente, direção, né? O GC com o perfil, o @ aí para o pessoal poder seguir vocês também. E a gente segue firmes, porque a gente sabe que existe um ganho muito maior que nos aguarda, chamado eternidade. Obrigado. Amém. Eu que agradeço, Thiago. Valeu. A gente segue Revolução Jesus, Canção Nova, junto com você. Até a próxima. Valeu! I remember when I saw you and a glimpse of a light.